Olá, meu nome é Tiffany e eu participo do projeto titulado como Potencial Hibridação entre espécies de Bocchermanuila, Anura e Lide, do complexo Bocchermanuila circundata luctuosa, caracterização da morfologia corpórea e da laringe, sob orientação do professor Renato Nali e co-orientação de Davi Libang. A hibridação ela é definida como cruzamento entre populações geneticamente distintas, gerando híbridos. Esses híbridos apresentam combinações de características, muitas das vezes intermediárias aos seus parentais, então eles carecem de características distintivas, representando um grande desafio para a taxonomia sistemática. O gênero Bocchermanuila reúne atualmente 31 espécies endêmicas do Brasil, que são distribuídas pela Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. Nossas espécies modelos são Bocchermanuila circundata e Bocchermanuila luctuosa, sendo que a distribuição de populações de Bocchermanuila circundata abrange Santa Catarina até o sul da Bahia, enquanto a Bocchermanuila luctuosa está presente do sul e sudeste de São Paulo até a região sul do complexo da Serra da Mantiqueira. Ambas as espécies apresentam histórico de difícil distinção em razão de suas semelhanças morfológicas como tamanho e forma corporal. Até o momento, a única característica diagnóstica reconhecida é a forma do tubérculo no quarto dedo das mãos, onde em Bocchermanuila circundata ele é bilobado e em Bocchermanuila luctuosa ele é ovoide. Diante desse cenário de difícil distinção, o nosso objetivo foi avaliar a diferenciação morfológica entre Bocchermanuila circundata e luctuosa ao longo de sua distribuição, com foco em caracteres morfométricos dos tubérculos e também estruturas da laringe. Nós examinamos exemplares provenientes de coleções zoológicas, como do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da coleção de anfíbios Célio Fernando Batista Haddad e também da coleção de anfíbios da UFJF. Para a análise do tubérculo, ele foi categorizado como bilobado, como ovoide e também como intermediário. Foram obtidas 12 medidas morfométricas de cada indivíduo, utilizando como referência um trabalho de 2016. Foram realizados testes iniciais com relação à normalidade. Foi feito um teste de Shapiro-Wilk e, para melhor visualização, foi gerado gráficos de boxplot no software R. Posteriormente, os dados foram submetidos a uma análise de componentes principais, onde, a partir dessa análise, foi feita a extração da variância explicada e as variáveis com maior peso nos componentes principais. Para a análise da laringe, após a remoção, foram extraídos os músculos superficiais e os músculos profundos. As medidas da laringe incluíram o comprimento da laringe e a área da corda vocal. Também foi mensurada a massa dos feixes musculares. No total, 206 espécimes foram analisados. Dentre eles, 68% se refere a Bocchermanuila luctuosa, 17% se refere a Bocchermanuila circundata e 14% se refere a espécimes intermediários. Esse gráfico de boxplot representa a distribuição das variáveis morfométricas para a Bocchermanuila circundata, luctuosa e também para os indivíduos intermediários, e ele revelou uma sobreposição significativa na variação morfométrica dentro dos três grupos. Essa figura, ela esboça a análise no espaço multivariado dos componentes principais para a Bocchermanuila circundata luctuosa e também para os indivíduos intermediários, e ela demonstra ampla sobreposição das características morfométricas, sugerindo uma elevada similaridade na forma entre os três grupos. Esse boxplot referente à estrutura da laringe, ele é de forma similar às variáveis morfométricas e também apresenta ampla sobreposição considerável entre os três grupos. Contudo, algumas tendências podem ser observadas, como, por exemplo, a área da corda vocal, onde em Bocchermanuila circundata ela tende a apresentar amplitude de valores menores em relação a Bocchermanuila luctuosa e os indivíduos intermediários. Assim como a PCA para análise morfométrica, a da estrutura da laringe também demonstrou ampla sobreposição das características. Os resultados deste estudo evidenciaram que Bocchermanuila circundata e Bocchermanuila luctuosa não apresentam uma divergência fenotípica clara. Desse modo, as análises morfométricas mostraram grande sobreposição sem diferenças consistentes e a análise da laringe também não revelou diferenças consistentes entre os táxons. De forma similar, os estados dos tubérculos mostraram-se variáveis e sobrepostos, não fornecendo critérios sólidos de identificação, onde os indivíduos intermediários apresentaram combinação de caracteres atribuíveis a ambas as espécies. Para concluir, Bocchermanuila circundata e luctuosa não apresentaram divergência fenotípica expressiva em caracteres morfométricos da laringe ou até mesmo do tubérculo. A presença de indivíduos intermediários reforça a nossa hipótese de hibridação em zonas de contato, como foi observado na Serra Negra da Mantiqueira. Para uma delimitação taxonômica mais conclusiva, seria necessário estudos de genética populacional e filogeografia para compreender melhor como funcionam os padrões de fluxo gênico e também é preciso ser feita análises detalhadas do comportamento vocal e reprodutivo em campo. Esses resultados ressaltam a importância de integrar morfologia, genética e até mesmo comportamento para o entendimento da evolução e do processo de especiação no gênero Bocchermanuila. Essas foram nossas referências. Obrigada!